nome é Fernando. Eu tô trazendo aqui hoje um assunto interessante que eu tenho visto recentemente na internet sobre muita discussão, pelo menos na parte de economia, muito sobre o que hoje a gente tem. Então todas essas estruturas, Banco Central, as políticas públicas, elas são sempre muito baseadas em cima de uma teoria econômica, claro, né? Poucos conhecem da história do homem que idealizou toda esse modelo. Não, esses modelos, né? São muitas teorias, muitas ideias, que foi Keynes, né? Mais conhecido como Keynes, mas John Maynard Keynes. Ele foi um sujeito fora da curva, foi um sujeito completo. Ele tinha conhecimentos em filosofia, matemática, economia, arte. Além de atirar para todo lado, ele era bem certeiro nas posições que ele fazia. Fora todas essas áreas que ele conseguia cobrir, ele tinha sido bem sucedido em muitas áreas que ele tentou trabalhar, que ele executou durante a vida dele. Bom, ele é o pai da macroeconomia. Hoje a economia ela se divide em alguns setores que você estuda, e a macro é um ramo da economia que é muito estudado. Hoje em dia é muito explicativo e é muito óbvio todas essas presunções que essa teoria traz quando você está aprendendo. Então você abre um livro e você vai ver uma aula. Os itens que são citados, as estruturas, elas são todas com muitos exemplos, né? Porque é o que hoje a gente tem. Pelo menos o último século das decisões econômicas, de política econômica, foram muito baseados nessa guinada neoliberal que a gente teve nos anos, talvez, nas últimas décadas, talvez tenha sido um pouco diferente, mas ainda assim a estrutura toda é pautada, então é muito importante. A história desse sujeito é muito maluca porque ele era um matemático / filósofo. Na época é meio... esses estudos eles ainda eram muito... Principalmente porque ele estudava lógica, então ele estudava nesse ramo que era essa interseção entre filosofia e matemática. E lá em Cambridge, isso nasceu um pouco no finalzinho, na verdade, do século XIX. E depois de terminar a faculdade, ele acabou se interessando muito por economia, porque ele tinha essa vantagem a mais em matemática. Mais especificamente, ele bolava algumas estratégias de investimento para o mercado acionário, e alguns deram certo, alguns foram um completo fracasso, por causa que, vocês imaginam, o cara faz a fortuna dele no mercado de ações antes do crash da bolsa. Então, o crash de 29, então reduziu quase 80% do patrimônio que ele tinha na bolsa, em ações, né, claro. Ações, algumas commodities que ele tinha da época. E é muito louco, porque no início da carreira dele, ele era do Tesouro. E no Tesouro especificamente trabalhava na parte da Índia. Então, na época, como ele era um britânico, né? O Império Britânico ele ainda estava em alta, então ele tinha as colônias, tanto na Índia. Colônia não, era uma coisa assim, ainda aquele relacionamento bem violento da Grã-Bretanha com os seus, entre aspas, parceiros, né? Lá ele chega em algumas conclusões sobre o padrão ouro, sobre o quão a guerra ela é mais custosa e traz muito prejuízo, e como a paz em termos de rentabilidade para a economia, a paz ela é o caminho certo. Com o tempo, ele é um sujeito muito inteligente, então o primeiro livro que ele escreve é sobre a Índia. Passa um pouco para frente, começa a história, a Primeira Guerra, e como eu já tinha dito mais nessa parte de padrão ouro, né? Nós tínhamos no mundo inteiro isso, as moedas eram lastreadas no ouro. E como isso segurava muito as nações na hora de executar as estratégias, os planos de economia. Numa guerra que estava quebrando toda aquela esperança de que
bons momentos e boas situações iriam acontecer, essa guerra ela assustou muito o mercado. E teve a corrida aos bancos, que é quando os bancos eles ficam com um pouco de receio, ficam com enorme receio na verdade, né, de perder liquidez, e por causa disso eles correm para as nações, para o governo, para recuperar o que eles têm, o que eles colocaram no governo, claro, né? E na época isso era ouro, né? E se todos os bancos que quisessem tirar o ouro que eles tinham colocado no tesouro, eles conseguissem tirar esse dinheiro, né, a Grã-Bretanha ia acabar. A Inglaterra ia acabar inicialmente, né, e depois os outros, nesse conglomerado, os outros iam sair também. O Keynes ele chega ao ponto que ele tem uma reunião que ele encontra com banqueiros, então os maiores banqueiros da Inglaterra, e era numa época em que hoje em dia a gente tem essas ideias de bolsa e que muito se fala sobre Wall Street, mas antes de Wall Street, a bolsa que norteava o mundo era da Inglaterra. Então fala um pouco o termo City, né? Então assim, lá era um epicentro da economia, pelo menos do mercado financeiro mundial. E teve um reflexo enorme, as bolsas do mundo inteiro estavam sendo afetadas por causa disso. E Keynes, que era um cara muito criativo, um pouco do pessoal dele, ele era um jovem, tinha lá seus 25, 28, antes dos 30, porque ele já estava com 30 já mais no final da Primeira Guerra. Mas que ele era um sujeito que cultivava a criatividade dele. Se tinha pontos em que nas férias dele ele ia para um retiro campestre com literatas e artistas plásticos que estavam muito à frente do tempo deles. E o Keynes, como único economista, provavelmente o único que entendia um pingo de matemática, ele estava ali e ele era exposto a uma chuva de ideias. Então, fora que também para a época pode parecer sim difícil, mas ele era relativamente assumido que ele era homossexual, e talvez essas ideias de criatividade fizessem com que ele partisse dele próprio, né, e tentasse mudar o sistema que ele estava ali inserido, que foi o que ele fez. Quando ele viu o desespero desses banqueiros, que eram os mais influentes, que ditavam as regras do jogo na Inglaterra, ele começou a perceber o que mais tarde se consolidou com uma teoria dele de instinto animal. Ele reconhece que o padrão ouro ele tinha estava com seus dias contados, porque uma nação como a Inglaterra, ela era a mais influente do mundo. Seria necessário dela uma visão, uma mentalidade muito ligada ao metal. Então assim, o metalismo ditava aquelas políticas econômicas. Será que toda a estrutura que ela tinha, a confiança, tudo o que estava em volta daquela potência não justificava os povos colocar o seu esforço e receber de volta a moeda que eles tinham? E aí começa a aparecer esse discurso de que Keynes ele chega em pontos de um pouco de política também, da soberania do Estado, de que você estar bem posicionado, levar confiança para os seus povos, é algo que sustenta mais do que um pedaço de metal. Claro, o ouro tem inúmeras funcionalidades, é um recurso raro, né? Relativamente raro, mas é. E ele consegue fazer com que essa demanda doméstica por recursos para conseguir essa liquidez se transformasse de ouro para títulos do tesouro. Então ele começa a fomentar a ideia da fidúcia, que mais tarde ela é adotada por todos os países do mundo. Então um sujeito que resolveu um problema enorme, porque isso quase destruiu a Inglaterra e agora fez com que elas estivessem na frente, porque tem claro, uma discussão sobre essa parte de lastro, que por causa de Keynes, só com essa ideia, que começou doméstica, porque ele ainda usava o ouro para comercializar com outras nações, mas dentro da Inglaterra, o que era levado em conta era Libra sobre a fidúcia, a confiança do governo. Com isso, ele resolve um problemão, sai desse conflito
e dá a possibilidade da Inglaterra fazer as expansões monetárias sem precisar de ter um lastro, o que mais tarde possibilitou ter política anticíclica, principalmente em crises fortes como a de 29, lidar com o desemprego, conseguiu lidar muito bem. Então ele alocava recursos da economia para empregar com gasto público. Isso é muito polêmico, porque quando a gente vai pensar em... Hoje a gente tem, principalmente no Brasil, né, essa discussão sobre gasto público que leva alguns a pensar, leva alguns a crucificar aqueles que defendem um gasto público maior do que tem sido hoje. Mas ele tem um papel fundamental em situações de crise, fora todas as consequências. Com isso ele... E é uma história, a história desse ano de Keynes ela é incrível, porque ele sobe na carreira dele, chega na comissão das relações exteriores da Inglaterra, próximo do fim da guerra. E ele participa do Tratado de Versalhes, inclusive escreveu na época inúmeras notas sobre como foi uma aberração colocarem toda a culpa na Alemanha. Então, de certa forma, ele conseguia em uma das notas prever um famigerado fascismo. Então, assim, ele já preveu que, poxa, isso não acaba aqui. A gente vai ter essa Alemanha voltando e vai estar causando muito problema. E ele vê a culpa no final não sendo da Alemanha em si, e sim daqueles que instigaram uma política que destrói o seu vizinho, sendo que também não é bom para a Inglaterra. O bom para todos em volta é que todos estejam funcionando bem, todos sejam engrenagens, umas engrenagens maiores, outros menores, mas que todos funcionando nesse órgão, esse organismo vivo que é a economia. E aí, bom, que seguiu do Tratado de Versalhes, o marco extremamente desvalorizado, a inflação galopante, e aí você tem a destruição da Alemanha, reconstrução, ascensão, e aí essas políticas, elas têm as bases keynesianas, né? Foram tudo por causa deles. A gente tem hoje, desde isso, olha, não considerando o corona, do crash da bolsa de 2008, por causa da crise dos subprimes, né? Até 2019, o mundo inteiro já tinha emitido mais de 15 trilhões de dólares. Isso seria impossível seguindo o padrão ouro. Essas políticas, elas barram desemprego, agravamento de desigualdades sociais, expande o horizonte das ações dos estados. A iniciativa privada, ela tende a pedir um não intervencionismo em momentos de euforia. A partir do momento que ela não consegue mais agir, as mãos acabam ficando atadas por causa de uma situação macro ou um caos dentro um caos doméstico, né, uma situação regional. Ela recorre ao Estado com subsídios ou apoio pecuniário, então os auxílios emergenciais. O Estado não teria tanta capacidade de atuar sobre essas demandas de ajuda se não tivesse um sistema fiduciário por trás capaz de dar apoio a uma expansão monetária.